Fala, povo de Deus, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura bíblica em 100 dias. Hoje eu venho com você nesse dia 44 da nossa leitura, não é 44 aqui não, tá? É 44º dia da leitura. Nós estamos hoje no dia 13 de agosto de 2024, nós vamos fazer a leitura aqui com esse animal aqui que está querendo me lamber e tantos outros aqui que está passando. Olha que paisagem maravilhosa, não dá para não aproveitar isso aqui, né? Então vamos fazer essa leitura e participar juntos a partir de Atos capítulo 18. Vamos ligar aqui e tentar fazer, porque as vaquinhas são curiosas, então pode ser que elas entrem na frente, pode ser que elas venham por aqui. É normal das bichinhas ficarem curiosas com alguma coisa diferente, amém? Querido Deus, obrigado pela oportunidade, pelos teus filhos que vão se inscrever nesse canal, compartilhar a mensagem com outras pessoas. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Atos 18 diz assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava converter tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar, não se cale, pois estou com você. E ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas de adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galio se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de questões de palavras e nomes de sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E expulsou-os do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galio, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por mais algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao ponto de Éfeso, onde Paulo os deixou enquanto estava ali. Foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. E a parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou
a igreja. Em seguida voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. Embora só conhecesse o batismo de João, quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Caia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que os recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda para aqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava aos judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Juízes, capítulo 12. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem: Jefté: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com tudo dentro. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não vieram, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês, e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão. Sempre que o fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o matavam, mandavam dizer Shibolete. Se era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não conseguia pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam no lugar da travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa cidade das cidades de Gileade. Depois que Jefté morreu, Ibissã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã. Trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibissã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Depois que Ibissã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos, 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes, capítulo 13. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida
e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Como era um dos anjos de Deus, a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa, perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada. Respondeu o anjo do Senhor: mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor: ele é tão maravilhoso que não conseguirá entender. Então Manoá tomou um cabrito e a oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a oferta, o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia. O Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Certo dia Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Timna, quero me casar com ela. Conseguiu aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer na nossa tribo, entre todos o nosso povo, com quem você possa casar, porque tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. Mas Sansão disse ao pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto do vinhedo de Timna. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pela mandíbula, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Timna, conversou
com a moça e se agradou dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão, descobriu que um enxame de abelha havia feito mel dentro da carcaça. Pegou o mel, pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva escolheram 30 rapazes na cidade para o acampamento na festa. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma, se conseguirem decifrar durante 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentaram encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa Sansão: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo, você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe, porque deveria contar a vocês. Ela chorava cada vez que estava com ele, assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido. Voltou a morar na casa de seus pais. A noiva foi dada como esposa a um rapaz que havia acompanhado a cerimônia. Juízes 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza que você a odiava, explicou ele, por isso eu a dei como esposa ao seu companheiro de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita, casa-se com ela. Sansão disse: desta vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda, prendeu uma tocha em cada par da cauda, depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio da plantação de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus e responderam: foi Sansão, pois seu sogro de Tímina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade da lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã.
você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu. Só fiz a eles o que fizeram a mim, mas os homens de Judá lhes disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometo que vocês mesmos não farão mal. Não me farão mal? Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Responderam eles, não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas de seus braços como se fosse barbantes de linho queimado, e as abarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e usou para matar 1000 filisteus. Então disse, com uma queixada de jumenta fiz deles montões, com uma queixada de jumenta matei 1000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor, por meio da força teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água do buraco no chão de Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Jó capítulo 40. Então o Senhor disse a Jó, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem respostas? Então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada, como poderia encontrar respostas? Cobrirei a minha boca com a mão e já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, prepara-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão. Você é tão forte quanto Deus, sua voz pode trovejar como a dele. Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade, dê vazão à sua ira. Deixe transbordar contra os orgulhosos, humilhe-os com um olhar, pise os perversos onde estiverem, enterre-os no pó, prenda-os nos mundos dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Vê o Bemonte que eu criei, assim como criei você. Ele come capim como boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da sua barriga. Sua cauda é forte como do cedro e os tendões da sua coxa são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze, suas pernas barras de ferros. É ótimo exemplo das obras de Deus e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sobre arbustos espinhosos, onde juncos do brejo esconde. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros, junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. Jó 41. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço? É capaz de amarrá-lo passando uma corda em seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade?
Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação como um pássaro? Ou deixará que suas meninas brinquem com ele? Comerciantes o comprarão para vendê-lo no mercado? É possível furar sua pele com lanças ou ferir sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá e nunca mais tentará fazê-lo. Não, é inútil procurar capturá-lo. O caçador que tentar será derrubado. E visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de me enfrentar? Quem me deu alguma coisa para que eu precisasse retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Quero destacar as pernas do Leviatã, sua enorme força, sua força perfeita. Quem é capaz de arrancar seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. As escamas de suas costas são como fileiras de escudos firmemente unidos uns aos outros, tão próximos umas às outras que nem mesmo o ar passa entre elas. Cada escama é presa às vizinhas, são entrelaçadas e nada pode atravessá-las. Seu forte sopro atira lampejos de luz, seus olhos são como o sol ao amanhecer. Da sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo, suas narinas saltam fumaça, com o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juncos. Seu hálito faria acender o carvão, pois chamas saltam de sua boca. A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Sua carne é dura e firme, não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como a rocha, como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes enchem de medo e são tomados de pavor. Nenhuma espada pode detê-lo, nem lança, nem dardo, nem arpão. Para essa criatura, ferro é como palha, bronze é como madeira podre, flecha é como flechas não levam a fugir. Pedras lançadas de uma funda são como cisco, bastões são como folhas de capim. Ele ri do zunido das lanças, sua barriga é coberta com escamas afiadas como vidro. Quando ele se arrasta pela lama, escava como um arado. Leviatã faz as profundezas se agitarem como panela e o mar se revolver como um pote de óleo. Deixa na água um rastro luminoso, faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante a ele, nenhuma criatura tão destemida. De todas as criaturas, ele é o mais imponente, é o rei de todos os animais selvagens. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas. Ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia, de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e na cinza. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais e a meu servo Jó e ofereçam um holocausto em favor de si mesmo. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram
o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã e Bildade, de sua e Zofar, de Naama, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, outros tempos, vieram festejar com ele na mesa de sua casa. Ele os consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhes trouxe presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Quésia, a terceira de Querem, Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Glória a Deus por este dia, essa leitura maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Amém. Deus te abençoe grandemente.